Rafa, e foi quantos anos de CQC, meu velho? O CQC durou 8 anos, eu fiquei 6. 6 anos? Eu fiquei 6. Eu fiquei 5 ininterruptos. E aí eu saí em 2013, 14 para ser apresentador da Record. E aí voltei em 2015 para o derradeiro ano. Mas voltei para ser, além de repórter, co-apresentador lá da bancada. Que foi E para era apagar já a com o luz. Dan? Que era com o Dan. Que Cara, era o mas último o ano. CQC foi uma revolução, né, velho? Cara, Foi uma coisa maluca, né, velho? Porque pegou A gente justa, tá falando de que término de que ano? justa a nossa... Terminou em 2015. Começou em 2008? Nossa, cara, Começou em realmente 2008, Não era uma 2015, época, não era uma época, vamos dizer, que a internet estava bombando desse. Ainda era o momento da TV aberta e veio um programa totalmente inovador na Band, né? Que, porra, vocês. Era um programa, você vê a relação com a internet, né? Foi um programa que ajudou muito a internet. Nossa. Porque a rede social, no momento do CQC, era o Orkut. Depois veio, modestamente, o Facebook. E aí o Twitter entrou com tudo. E o Twitter era um lugar que a gente colocava conteúdos no Twitter, ou a gente comentava o programa durante a exibição no Twitter, e a rede social fez... né? Hoje é o inverso, né? Hoje a TV precisaria de uma respiração cardíaca por parte da internet. Ela tem que fazer boca a boca conosco. Mas naquela época era a gente que alimentava a internet, né? E o CQC foi um case, um absurdo, assim. Esses dias eu tenho revisto muitas matérias do CQC, porque completou 15 anos, e eu, por conta dos 15 anos do CQC, fiz umas postagens no Instagram. E a minha média na internet é sempre muito baixa, assim. Meu engajamento é muito baixo de rede social. Instagram nem se fala. Eu fiquei chocado que o primeiro post que eu fiz, que era só uma foto da gente e um texto gigante sobre CQC, tem mais de 1000 comentários. É uma coisa assim, cara, uma foto com um texto gigante em qualquer situação da minha rede social é o suficiente para você ter 3 comentários e X visualizações, porque o cara fala, vou esperar virar livro, né? Tá muito texto, eu não quero ler, né? E esse não, cara, porque o CQC está residindo num lugar de uma memória emotiva das pessoas. Mas você acha que dá pra voltar o CQC? Você acha que voltaria hoje em dia? Teria que ter teria que ter um time muito foda, assim. Teria que, primeiro, pensar em quadros e ideias muito legais e que não briguem com o mundo que a gente vive, entendeu? Então, porque eu se acho que tentar fazer o essa humor seria a incorreto dificuldade. ali, toma no cu. Porque o CQC, ele tinha uma característica, 15 anos esse país mudou muito, né? Principalmente no aspecto político. E eu acho, cara, que tinha uma característica, a gente vivia aquele momento que, vamos lá questionar os políticos, né? E eu lembro, cara, que o Bolsonaro não era ninguém na época do CQC, né? E vocês, junto de outros programas, infelizmente, por uma ingenuidade, porque ninguém achava que as atrocidades que aquele cara falava ia despertar um séquito de fãs, deram voz pra ele e outras pessoas. Então eu acho que hoje, a gente sabendo o reflexo do poder que a ferramenta do audiovisual, da comunicação tem, eu acho que todo mundo teria um pouco mais de responsabilidade. Tipo, cara, não dá pra dar voz pra isso aqui que a galera vai abraçar, né? Eu acho que não tem só... A gente achava que tudo era um meme, o grande meme, né? Não, e não tem só isso. Hoje é polarizado. Talvez se eles fizessem uma coisa com teria que ter um equilíbrio automático pra fazer com o outro, porque senão você já ia ter hater... Né? Não era uma época tinha esquerda e direita, mas não estava falando do que a gente não tinha, mas vive eu acho hoje, que né? se você hoje tem um pouco de consciência política, eu acho que todo mundo adquiriu nesses últimos 15 anos, você criaria uma responsabilidade maior que para aquele formato ela é ruim, porque aquele formato era muito espontâneo. Vou tirar uma piada daqui. Vou tirar... Não só, eu falei do Bolsonaro, mas uma pessoa que vocês ajudaram a criar, ela virou um mito, foi a Maísa, lembra? Ela vivia naquele top 5, porque ela era espontânea com o Silvio Santos. Sim. E a menina hoje é um fenômeno, super inteligente, carismática. Mas acho que naquela época que você falou, não se sabia do poder que a internet tinha de transformação, né? O CQC elegia uns personagens para dar uma ênfase, seja pro bem, seja pro mal. Então a gente gostava da Maísa, por exemplo, se botava ela ali, entendeu? Assim como eu adorava entrevistar algumas pessoas que sempre que estavam nas minhas pautas, se eu ia numa festa e via que fulano tava, mesmo que outros repórteres não quisessem falar, eu ia atrás delas, assim, sabe? Eram os nossos queridinhos. E tinham os nossos inimigos, assim. O Bolsonaro era um deles, era um cara que a gente detestava, mas que a gente achava muito importante botar no ar falando daqueles impropérios, porque era importante que as pessoas vissem que tipo de parlamentar estava sendo recorrentemente reeleito, né, para ter mandatos como o do Bolsonaro, que já era um deputado federal na sua, sei lá quanta... Era o 4º, 6º mandato que ele tinha, Sim. sempre pelo estado do Rio de Janeiro.
E a gente fazia questão, assim, esse cara tá falando uma merda muito grande, bota no ar, as pessoas têm que falar, tem que saber o que esse cara tá dizendo. A gente não imaginava que elas É aí iam que morava encontrar a Você um legalidade, jamais né? imaginou que ia ter o tio ir lá em casa e falar assim, olha aí. Não, falei, isso não tinha falei dimensão do sobre perigo, perigo, né? Isso ninguém sabia Pô, que eu existia. lembro de Ninguém uma imaginava. reportagem que vocês fizeram que foi muito louca. Vocês deram uma televisão, parece que doaram uma televisão para uma prefeitura. Assim, botamos chip. E aí os caras rastrearam a televisão, Os fez. caras mandaram pra casa. né? Tava na casa do vereador ou do prefeito. Mano, vocês devem ter acabado com aquele político ali. Mano, os caras rastrearam a televisão. Isso era um feito muito legal do CQC, né, cara? Isso era muito Era muito bacana. legal, não. Tem várias coisas que eram muito legais no CQC. Sim. Mas se o CQC voltasse Eu lembro que hoje. eu tinha muito medo pelo Rafael, assim. Eu ficava falando, cara, meu, que perigo, cara. É, imagina. Perigo, assim, sabe? Mexer com esses caras, porque, meu, você tá ali, né? Por exemplo, é isso, você tá cutucando um cara lá que é um vereador de uma cidade do interior, Que é mas... mas que ali ele é Mas ali ele tem poderosíssimo. poder e você não sabe quais são os contatos que o cara pode fazer pra depois te prejudicar lá na frente e tal. Eu lembro que eu sofria, assim, o CQC era um programa que me agoniava muito, assim, eu ficava sempre com medo pelo Rafael, assim. Eu lembro de ver matérias falando, puta, que perigo que esse cara tá correndo, sabe, Real. assim, real, de Real. verdade, assim. E eu acho que o Rafael nem imaginava, assim, ele não tinha uma Não. consciência desse perigo. Mas é porque o Brasil, de fato, se polarizou dali pra frente, né, Isso. assim. Quando a gente fala assim, a gente não tinha a dimensão do perigo que era o Bolsonaro, a gente tratava como uma figura meio folclórica. Ninguém imaginava que ele ia chegar ao ponto de ser um candidato viável a presidente da República, muito menos que ele poderia ganhar, entendeu? É verdade. Então ali a gente se subestimou um pouco a violência do brasileiro, né? A ignorância do Isso. brasileiro. Total. E dentro do processo de fazer, também a produção subestimava isso, né? Acho que hoje em dia está muito mais claro os perigos. Mas né? era um Fazer pouco... o CQC hoje em dia é muito mais claro que é tudo muito mais perigoso, assim. E é talvez por isso que seja difícil retomar um projeto como o CQC, assim. Mas É. tinha um lance da piada também, né, Rafa? Também tinha essa busca da piada, né? Mas Porque a piada tinha também esses não era políticos tão policiada engraçados, como era tal. hoje, né? Mas sabe vocês que rolou? faltavam um pouco pela piada também, né? Pô, esse cara aqui vai dar piada, esse cara é maluco, velho. sim. Mas é que o CQC foi um... Tinha toda uma preocupação editorial, era um programa que mesclava jornalismo com humor, tinha roteiristas que criavam boas piadas para nós, para que a gente abordasse corretamente as celebridades, os políticos. Era uma fase que os políticos falavam, né? Depois que o Bolsonaro veio, provou-se que o político não precisa falar com ninguém, né? O cercadinho do Bolsonaro é a prova viva, assim. Se o CQC existisse agora, a maior dificuldade seria fazer um político falar, porque eles têm as suas próprias redes sociais, Faz a live eles têm os seus dele próprios ali, acabou. cercadinhos, e eles entenderam que eles não têm que falar com ninguém, entendeu? Na época do CQC, os assessores dos políticos ensinavam os políticos a falar. Que nem todo político era safo como o Maluf, que engoliam o CQC. É. Né? Eu lembro de políticos que ficavam assessorando em volta, assim, tipo, ó, o CQC, lembra que tem que ser assim, assim, assado. Tem tudo isso, mas tinha um componente maluco de sucesso do CQC que promoveu uma histeria coletiva. E a histeria coletiva deixou a gente meio cego, assim, dos riscos. A gente fazia porque a gente estava abraçado por uma massa de pessoas que amavam Blindou o que a gente vocês, fazia. né? Exatamente. E até as celebridades que não gostavam da gente, até os políticos que não gostavam, até os riscos reais que o Léo falou, eles eram supérfluos nessa época, porque o amor das pessoas e a histeria coletiva que se criou em torno do CQC virou um negócio que deu uma sobrevida para o projeto. Assim, era um projeto que ficava meio acima do bem e do mal, até quando a gente era detestado com uma matéria. Na sequência vinha uma legião de fãs do CQC, que levantavam um programa e continuavam deixando a gente aqui. A gente ficou um pouco cego diante de algumas piadas, inclusive, que a gente fez. Eu revi. Eu agora, quando vou para academia, eu fico correndo e vendo vídeos aleatórios que o YouTube me dá. E esses dias eu me abri para assistir de novo o CQC, que é uma coisa que eu não costumo fazer, porque me dá um pouco de angústia. E um pouco de tristeza também, né? A tristeza de não ter um projeto de novo como esse, de lembrar o que eu podia ganhar, o tipo de projeção que eu tive. Tem uma coisa pessoal também. Salário. O salário, a estabilidade, isso tudo é um pouco doído. Mas esses dias eu me abri para reassistir matérias do CQC e fico mostrando para Marcela, minha mulher, falo assim, Marcela, olha essa matéria que eu fiz em 2008, olha que absurdo que eu falei. Olha só, tomara que ninguém ache isso no cemitério do YouTube Mas conte não precisa de falar novo. o que é, mas em que tipo de naipe, de que absurdo, Tudo. tipo do quê? Nossa, piadas machistas, Ah, piadas machistas, misóginas, tá. piadas... cara, eu quando tava no primeiro ano do CQC... Cara, 2000, era você em 2008, é Sim, verdade. Era sim. eu, era todo Não, mundo em o 2008, politicamente incorreto era muito forte, assim. É. Eu faço uma analogia entre o politicamente incorreto na época do CQC e o doente terminal. Sabe o doente terminal que tá morrendo, assim, mas no último dia de vida ele... Uau, ele tem uma vida e joga cartas com a família e conversa com todo mundo. Ah, o vovô recuperou, o vovô tá com brilho nos olhos. Todo mundo fala, nossa, ele tá bem. E no dia seguinte ele morre.
O mesmo aconteceu com o politicamente incorreto, assim. E a gente já estava fadado a viver esse momento do mimimi, do patrulhamento ideológico que a gente vive agora. Mas o CQC foi um sopro final da piada de quinta série. Foi um sopro final da putaria desenfreada, assim, tipo, esses caras vieram aqui, eles estão falando bobagem, eles estão provocando todo mundo, é piada com gordo, é piada com negro, é piada com viado, é piada com mulher, é piada com você, vem ver. E as pessoas enlouqueceram com aquilo por um tempo. Foi o respiro final do politicamente Sei. incorreto. No que acabou o CQC, nós estamos nesse momento delicadíssimo que tudo é perigoso, que tudo é cancelável, que a gente tem que pisar em ovos e que a única maneira de um comediante ter uma sobrevida no palco ou é ter uma legião de fãs que deixa ele cego como a gente ficou, ou se autodepreciar, que é o que eu faço agora. Porque é uma parada que rolou com o CQC. Muito doido.